Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente falar do REC R11. Fundo de papel, investe 90% em CRIs, a maioria indexado ao IPCA, e a gente vai conseguir um resumo sobre isso. Mas tudo bem, estamos falando de uma cota patrimonial não, desculpa, valor atual, né, da cota sendo negociado a R$ 72,80, R$ 72,8, né, mais corretamente falando aqui, e uma variação negativa na sexta-feira de menos 1,36 por conta do veto do presidente no ponto lá da questão de tributação de fundos de investimentos, né? Então, isso abre brecha para a tributação, né, da movimentação de fundos, então, que poderia impactar o fundo imobiliário, né? Por isso que teve essa queda. Tudo bem. A gente ainda vai ver desdobramento dessa notícia nas próximas semanas. Ok, mínima de R$ 64, a gente pode ver que essa mínima foi provavelmente ali por volta do começo de dezembro, né? Então, chegou a bater ali no dia 19 na mínima, 64, quase R$ 65, e já deu uma recuperada, né? Quando a gente vê o rendimento que foi entregue, até a gente esperaria uma maior reação. Até que está se mantendo bastante, né? A gente pode ver que mesmo com a queda recente, né, um pouco de correção dos valores, mas a queda da sexta-feira, ainda comparado com dezembro, uma subida de 12,4%, tá? Dividend yield pegando os últimos 12 meses de 14,95, né? E aí os dividendos estão crescentes nos últimos meses. Então, a gente pode ver que o último rendimento representou um dividend yield mensal de 1,3, quase 1,4%. E quando a gente pega, né, em fevereiro entregando 80 centavos, em maio 1,3 reais, agora em dezembro, novembro entregou ali mais que R$ 1, próximo de R$ 1, né, somando os dois ali a média, praticamente R$ 1. Então, bem bacana, né? Isso representou um dividendo muito alto, né? Com a cota que está sendo negociado recentemente. Bom, falando das movimentações, né? Teve bastante movimentação. Então, aqui tem um resumo do resultado do mês, né? O fundo aqui que eles falam que encerrou o mês com 94% dos seus recursos alocados. Então, ainda tem caixa para alocar, né? E aqui tem as alocações, né? Os investimentos. Então, a gente pode ver que taxas middle risk, né, IPCA mais 9, IPCA mais 9, IPCA mais 8, IPCA mais 12, um pouco mais high yield, né? Aqui do lado, outras aquisições, IPCA mais 10, IPCA mais 9, né? Sempre middle risk e uma outra high yield, né? Compra de cotas de fundos imobiliários, então comprou mais fundo imobiliário, R11, confesso que não conheço, comprou aí 3.473.000, liquidou alguns CRIs, né, esses dois CRIs, e vendeu, né, fundo imobiliário, né, alienou aqui fundo imobiliário, o MOXI 11, 2,5 milhões. Ok, teve algumas liquidações de CRI, então, mais aí que está acrescentando caixa. Tem um portfólio aqui. No mês de dezembro, o imóvel Morumbi Plaza foi reavaliado em um valor de avaliação de 78 milhões. Tá? Fala que foi reavaliado, mas não fala se foi para cima ou para baixo. Seria interessante a gente ter essa informação. Infelizmente, não tem. Aqui a gente tem uma repactuação. Então, aqui eles comentam que em dezembro de 2024 o CRI Ávida foi repactuado. Bem interessante, né? Então, é um processo que estava inadimplente que eles conseguiram reverter, né? Então, o valor foi plenamente recuperado, inclusive em comparação de encargos moratórios. Então, o valor foi recuperado, né, o que estava devendo, e os juros dos CRIs foram aumentados de 11 para 15% ao ano. Então, interessante, né? A princípio, deixa eu entender que agora o CRI vai ocorrer normalmente, ainda com uma taxa maior do que era antes, provavelmente pelos riscos embutidos a mais, né? Já que o fundo estava com problemas recentemente. Novas garantias foram incorporadas à operação, né? E sem redução das garantias que já constavam na operação. Então, bastante interessante, um CRI que eles conseguiram recuperar e ainda teve aumento das taxas. Aqui a gente pode ver o patrimônio líquido do fundo, né, decrescendo por conta também da remarcação dos CRIs e da variação dos fundos imobiliários que o REC-R tem na carteira. Isso joga o patrimônio líquido para baixo. Alocações dos ativos, então aqui ele fala os valores em cada, né, em CRI, em FIIs, em imóveis. Seria interessante ter em porcentagem também, mas aqui a gente tem um gráfico de pizza que a gente consegue visualizar de forma mais certeira, né?
Então, estamos falando de 90% em CRIs, 5% em fundo imobiliário, tem 3% em imóvel e 2% em cotas de fundos de investimento, né? Então, liquidez diária ali, basicamente caixa. Okay? Aqui o portfólio do fundo não está ordenado por porcentagem no PL do REC-R, né? Seria interessante, eu gosto de ver qual representa a maior concentração para ver se o fundo é diversificado, mas aqui de forma rápida a gente consegue ver que tem esse que representa 2,7, um outro que representa 2,7, talvez aqui um 2,9, então a maior concentração vai ser 2,9, 3,1, acho que mais nesse patamar mesmo ali. A princípio, 3,1 seria a maior concentração, então um fundo bem diversificado, claro, tem um patrimônio muito grande, então ele consegue com mais facilidade, né? Aqui os fundos imobiliários que eles têm investido, né? AR11, BAR11, CRI11, EMET11 e CRI11, fundo bom, SNCI, fundo bom também, então que bom que não tem tanta exposição e a princípio são fundos mais ok. Então, ok, aqui os recebíveis imobiliários que eles têm em carteira, né? Algumas descrições, resumos, aqui dá para a gente pular, vamos para baixo. Distribuição por indexador, então 61% em IPCA, então ganha com a alta do IPCA, inclusive esse resultado grande foi por conta do IPCA de novembro, se não me engano, que foi 0,54%, né, por cento. Ganha também com o aumento da taxa de juros, claro, tem 14% em CDI, tem um pouco em GPM, tem mínimo aqui em pré-fixado, né? Maior concentração na parte de distribuição por tipo de risco, é risco corporativo ali, ok? Que o segmento do devedor, né, quem tiver mais interesse em olhar mais a fundo, vale a pena, né? Taxa de juros média de aquisição, PCA mais 8,35, indexador, né, índice acumulado nos últimos 12 meses, 4,87. Então aqui a inflação, né, que está acima da banda esperada pelo Banco Central, né, o que foi estipulado, né, que era a banda superior, que seria 4,5. Estamos falando aqui de um IPCA acumulado de 4,87, ok? Duration dos CRIs na parte de IPCA, 4,3, tá? Aqui outros gráficos de diversificação geográfica, tá? Então a maioria aqui em São Paulo, ok? Tem em Minas Gerais, né, também. Então, também está diversificado no Nordeste, Centro-Oeste, no Sul, tá? Então, bem interessante. Bom, DRE gerencial, a gente pode ver aqui em dezembro, o que ele teve de lucro, ele distribuiu, não acumulou nada, acumulou um pouco ali, um mínimo, tá? Mas ele vem com essa estratégia de distribuir tudo que ele rendeu, tá? Sem acúmulo de reserva. Bacana, aqui gráfico de rentabilidade, outro gráfico de rentabilidade, distribuição de dividendos. Bom, aqui são mais gráficos de performance, né? Vale a pena quem quiser olhar com mais tempo, com mais cuidado, para ver todas essas informações. Mas a princípio é isso, né? A gente pode vir aqui já para análise do prospecto. Vamos selecionar o REC R11. Opa, tem que mudar aqui os dias. REC R11, vamos ver REC R11 aqui. O último relatório, 8 do 1. Estamos falando de um IPCA, muito provavelmente que é IPCA, taxa de aquisição, 8,25. Como a gente não tem a MTM no relatório gerencial, vamos usar IPCA mais 8,25, que é o que a gente tem, né? Então, VP do fundo, vamos ver quanto é que é o VP do fundo aqui nos Estados Invest. Aqui a gente consegue ver que é 8,968. Então, 8,9,68. O retorno de IPCA mais 8,25, então já está considerado IPCA mais 8,25. Taxa é 1,20, então já está 1,20 aqui. E o spread, né, o fundo de papel, o middle risk, seria 2,5, né, mas pelo momento macroeconômico, né, uma gestora muito transparente. A gente pode ver ali que até eu lendo o relatório fico com saudade de algumas outras informações, como, por exemplo, IPCA com a taxa MTM, informações sobre as movimentações, né? Por exemplo, agora eu esqueci, né? Mas era na parte de crise ali, eles... bom, acredito que falta um pouco de transparência ali, por exemplo, até quando a gente vamos pegar aqui, vamos ver de forma prática, né? Aqui ele comenta
dessa Ávida, né, repactuação, fala que o valor foi plenamente recuperado, mas aqui ele fala que eles renegociaram as taxas, né, então não foi totalmente recuperado, né, foi recuperado o que estava devendo e mais ainda o CRI tá rolando, só que agora com outra taxa, né. Aqui ele fala, né, do Morumbi Plaza, no mês de dezembro, que foi reavaliado, mas não fala se foi para baixo ou para cima, né? Fala o valor da avaliação agora, mas eu não sei se valeu para baixo ou para cima. Então, algumas informações, por exemplo, né, que deixam a desejar. Então, tá. Então, aqui o spread eu vou colocar 2,75 por esse momento, pelo fato de ser do risco, não ser não ter um relatório tão transparente e principalmente pelo cenário macroeconômico. Se fosse uns meses atrás, eu colocaria 2,5 mesmo. Mas vamos ver aqui com esse valor. A gente tem um preço teto de R$ 72. Quando a gente vê quanto está sendo negociado o fundo, está sendo negociado a R$ 72, né? Então, até eu estou sendo bastante conservador, então se a gente colocasse um spread de 2,5, com certeza o que está sendo negociado hoje estaria dentro do preço, né? Bom, está muito próximo, né? Então, é um fundo que vai surfar com o aumento da taxa de juros, claro, de forma não tão grande quanto outros fundos indexados totalmente ao CDI, mas ele também cresce com o aumento da taxa de juros, com o aumento da inflação, né, que não está mais tão controlada, ok? Então, esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é mais uma análise que eu faço com vocês para conseguir ajudar de alguma forma os investimentos que cada um faz no mês, né? Então, dependendo do que está mais concentrado ou não, do que vai comprar, fundo de papel, fundo de tijolo, esses meus vídeos podem ajudar a saber qual que pode ser uma maior oportunidade no momento. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.